A terra é azul. Saudações, torcedor azulino! Hoje é terça-feira, 3 de setembro de 2024. Tingindo a podosfera brasileira em alvianil, está no ar o seu miolo de pote semanal sobre os jogos, os bastidores e a história do mais amado, o mais maltratado, o mais estrelado campeão de Alagoas, o CSA! Alberto Tisbita. Eu sou Alberto Tisbita e nem de vermelho gosto, como sempre. Para carregar esse programa nas costas, eu conto com a sapiência, a sagacidade, a inutilidade do comentarista que te deixa de boca aberta. Marcos Santos. Boa noite, Marcos, seja bem-vindo. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, Alberto, Madalena, todo mundo que tá ligadinho aí com a gente. E eu só tenho uma pergunta para fazer e vai direto para uma alfinetada ao rival. Cadê o futebol que tava aqui, Alberto? Segue o jogo. Tava onde? Tô procurando até hoje, nunca encontrei. É, querida sogra, estamos juntos porque fechando nosso plantel, sem medo de polêmica, temos a presença dela, a baronesa do Flau, Rio Larguense, a líder do Cordão Azul, a contramestra da Nau, a Azulina! Madalena do Carmo. Boa noite, querida sogra, seja muito bem-vinda. Boa noite, querido e amado genro. Boa noite, Marcos. E boa noite, a massa azulina, né? Torcedores maravilhosos que eu amo. Toda a galera, boa noite. Boa noite para você, nosso ouvinte, que está aí ligadinho com a gente, aturando esses três Zé Ninguém, falando aqui no seu ouvidinho, tá? Não gravamos o episódio da semana passada por um conflito de agenda, não porque você pode pensar, não, mas é porque acabou a temporada. Não, foi um conflito de agenda mesmo. A gente não conseguiu gravar na semana passada, mas estamos de volta. Porque você guerreiro que permanece com a gente ligado, não imagine que vai sair daqui mais bem informado. Não é esse o propósito desse podcast, não. Aqui é desinformação em estado purinho. Aqui tem opinião nascida das nádegas de azulinos anônimos, que nem você, ó, que vai pro trapichão e depois de ser acochado na fila, bulinado pela polícia, esculhambado pelos adversários e feito de palhaço pelos jogadores, volta na próxima temporada com a cara mais lisa e com orgulho no peito. Aqui é mutange e é mundaú, aqui é caroço de angu, aqui é lama de sururu, aqui a terra é azul! É, gente, encerramos aí a temporada com aquela vitória sobre o Caxias, para nós encerrarmos na parte de cima da tabela, termos uma Série C no ano que vem um pouco melhor, com mais jogos em casa, né? Eu fiz uma projeção errada aqui no último episódio, achando que ia dar menos gente, deu quase 8 mil pessoas, quase 8 mil! E o nosso representante estava lá no trapichão. Me diz, Marcos, não para falar do jogo, mas eu quero saber especialmente como que tá o clima, como é que você sentiu o clima na torcida nesse encerramento de temporada,
a expectativa da torcida, se estamos otimistas ou não para o ano que vem. Como é que você sentiu a massa azulina? Pois é, Alberto, foi lindo, né? Foi lindo o espetáculo que a torcida fez, a volta da torcida organizada, a volta dos bandeirões, dos bandeirões não, dos machos lá, o bandeirão, o bandeirão com macho, não sei como é que eu chamo lá, das bandeiras, pronto, a volta das bandeiras lá, proporcionou um espetáculo muito mais bonito, assim, de se assistir e se ver. Torcida mais uma vez não decepcionou, né? E foi lindo, Alberto, foi lindo. O primeiro, você não pediu para falar do jogo, né? Mas o primeiro tempo foi muito aquém, foi meio morgado de se ver. Só o gol do Thiago Marques ali que salvou, mas segundo tempo aí foi regado de grandes emoções. E aí o CSA conseguiu sair vitorioso, era para ter sido 3-0, né? Mas acabou que terminou no 2-1. E aí fica com um gostinho, Alberto. A gente merecia mais. O gostinho que deixou tanto para a torcida que compareceu, mesmo o time já não tendo mais expectativas de classificação, só a expectativa de terminar na primeira página da tabela. E aí o time não decepcionou, a torcida compareceu. E aí, Alberto, fica com esse gostinho, né, de que se as coisas tivessem andado um pouquinho antes, essas mudanças tivessem acontecido um pouquinho antes, eh, se essas renovações, essas mudanças, essas trocas de comando tivessem acontecido um pouquinho antes, talvez pudesse ter dado, né? Agora a gente, com engenheiro de obra pronta, é fácil falar. Eu queimei a língua, né, quando teve aquelas mudanças todas. Eu disse que era praticamente apressar os passos para o rebaixamento, que precisaria de um milagre, mas aí queimei a língua e graças a Deus queimei, né? Eu prefiro queimar a língua para o bem do que queimar a língua para o mal. Uma coisa que eu errei foi nessa projeção de público aí dessa última partida, mas uma coisa que eu acertei foi que Náutico não classificaria. E eu conversando, lembrei agora do meu amigo Josemir Carvalho, eu conversando com ele, disse: olha, foi um clima de festa, a torcida eufórica no último jogo no Rei Pelé, a gente compareceu, teve até volta olímpica da presidente no campo. E ele estranhou, mas como assim volta olímpica da presidente se o time não classificou? Eu digo, porque um time que entra no ano, teve 2 presidentes, 3 executivos de futebol, 4 técnicos, com mais de 40 contratações de jogadores, não cair é uma vitória, querida sogra. Por isso que eu entendo, e talvez se tivesse na pele lá da Miriam Monte, teria feito essa volta olímpica ou mais, não é não, querida sogra? O que é que tu acha desse final, dessa comemoração da nossa presidente? E nós vamos falar aqui fazer um balanço da gestão, mas eu imagino que terminar como terminamos é um grande viés de alta, não é não, querida sogra? Com certeza, viu? Eu achei lindo e maravilhoso. Eu até daria 2 voltas, se tivesse estrutura, né? Mas, enfim, realmente, Alberto, foi uma vitória. A gente não classificou, mas o tempo todo, assim, com aquela ameaça, aquele fantasma do rebaixamento e não cair, é uma grande vitória. Só fazendo um- uma vírgula, né? Nisso que você citou da volta olímpica, ela realmente teve essa volta olímpica aí no intervalo do jogo, mas dela com o deputado Silvio Camelo, mas não foi nem assim da comemoração do time ter conseguido se manter, nem nada, né? Foi porque no intervalo da partida teve a oficialização do patrocínio do governo do estado, que vai injetar 2 milhões no CSA, né? Parcelado em 3 vezes. E aí eles dois fizeram a volta olímpica para mostrar o papelzinho da concretização. Tanto é que foi uma cena até meio estranha de se ver, porque ela estava meio praticamente sendo carregada pelo Silvio, ele puxando a Miriam com o braço e com o outro mostrando aqui o papel.
dessa concretização, para mostrar lá para todos os azulinos o trabalho que ele conseguiu desempenhar nesse meio campo aí com o governo do estado, garantindo aí garantindo o final do ano aí do CSA, já que a folha foi reduzida, né? Todas as questões de liberação e tudo mais, de processos judiciais e tudo mais, mas que conseguiram, com essa verba aí, segundo o que foi passado, conseguiram garantir a vitalidade do CSA para o restante desse ano aí de 2024. O início do ano parecia que ia dar tudo errado. Eu começava aqui animado, lembro das nossas primeiras conversas esse ano, e o meme ainda estava muito vivo, como muito se falou até o final, tá gostando da montagem do elenco. Eu fui um dos iludidos que acreditei que a montagem ia dar certo. Certo não deu nada, não é? A gente começa lá no início do ano, eu lembro, indo nós, querida sogra, ver aquele fatídico jogo contra o Iguatu. Deixamos até de participar de um aniversário na família para ir ver o CSA contra o Iguatu. E o Iguatu, e o CSA nos decepciona. Que começo de temporada terrível, querida sogra. Terrível e abominável, viu? Menino, aquele jogo foi péssimo. Eu acho que foi o pior jogo da minha vida, porque eu tinha criado uma expectativa tão alta. E quando cheguei lá, meu Deus, eu lembro até daquele meme que foi criado. Eu lá já chorando as pitangas, sentada no cantinho, né? E só os pênaltis sendo batido e perdido. E eu já estava com vontade era de chorar. E de arrependimento de não ter ido para o aniversário da minha filhada, cara. Deixei de ir para o aniversário da minha filhada para ir para o jogo. Prioridades. Pois é. Foi um castigo. O castigo veio a cavalo, ou dizer, nos pênaltis, né? É isso. E a gente tava lá, o meme que ela falou foi uma figurinha, fiquei inspirado, né? Vi ela lá agoniada na hora das cobranças dos pênaltis. Não perco uma oportunidade de fazer um registro desse. E a gente tem aí a figurinha para usar até hoje, né? Que começo de temporada terrível, Marcos. Você gostou da montagem do elenco? Ah, muito bom, Alberto. Tão bom que a informação passada pelo próprio jurídico do CSA é que, com a exceção do Gustavo Xuxa e do Marquinhos, todos os outros, sem exceção, já entraram com processo judicial contra o CSA. Então foi excelente, para não dizer outra coisa, né? Mas montagem péssima. Eu disse no começo do ano, né, que do Alarcon você já sabia o que esperar, que não era alguma coisa extraordinária, mas também não esperava esse desastre todo, embora as últimas temporadas dele, como dirigente em todos os clubes que ele passou, o clube sempre brigou para não cair, foi assim com o Chapecoense, foi assim com o Vitória. O time sempre brigava para não cair com ele, mas assim você pelo menos já sabia o que esperar, e do Marlon era uma folha em branco, né? E agora essa folha foi bastante preenchida com um histórico extremamente negativo, né? De contratos muito mal feitos, a citar o contrato do Niltinho, né? Como já foi falado aqui, ele entrou com um processo judicial contra o CSA, pedindo mais de R$ 1 milhão. No ato da contratação dele, ele foi contratado machucado, com um contrato de 2 anos. No ato da contratação, na publicação do BID, que estava escrito no contrato, isso não é mentira, estava escrito no contrato que no ato do anúncio dele, da constatação dele no BID, ele ia receber um prêmio de 10 mil euros. Não se esqueçamos que ele ficou de receber em euro num time da Série C do Campeonato Brasileiro, né? Para você ver o tamanho do absurdo que se foi feito. O absurdo tanto, Alberto, não só na parte do futebol, mas também na parte do jurídico. Haja vista que, depois eu vou mandar para vocês a entrevista semana passada
do pessoal do jurídico lá do CSA, em que ele tiveram um processo, pessoas que entraram com processo judicial contra o CSA, um deles foi o próprio Alberto Valentim, pedindo 1.300.000, o Alberto Valentim, e o que o CSA simplesmente foi deixando as coisas acontecerem à revelia. Ele nem sequer tentou baixar esse preço. Então não houve nem tentativa de defesa, nem tentativa de, poxa, 1,3 milhão, não, pô. Vamos tentar negociar aqui, vamos diminuir um pouco, como foi a exemplo do caso do Niltinho, que pediu 1 milhão, e já nessa nova gestão conseguiram diminuir 150.000, para que não houvesse essa pedida toda, né? Mas já teve uma diminuição. Teve outros dois atletas também que tinham pedido cerca de 800 ou foi 900.000 cada, e que o clube pagou um valor muito menor, ainda parcelado. Então, tudo isso aí, Alberto, demonstrava que a situação inicial, do início do ano do CSA, era de um completo amadorismo, de um descompromissado, de uma falta de compromisso com o clube. E, Alberto, é coisa completamente amadora o que estava acontecendo no CSA no início do ano. Critiquei muito a presidente, meti o pau, assim, sabe, na questão, continuo achando ela lenta, continuo achando ela devagar, mas realmente agora é aplaudir. Até bati uma foto com ela nesse último jogo, não postei, embora tivessem pedidos, porque eu critiquei tanto essa mulher que eu postar uma foto com ela lá na frente de uma roda de samba ia ser muita falsidade para uma pessoa só. Por isso que Tinha eu que não ter postei. postado. A sociedade sem falsidade não existiria. Não, era muita falsidade, por isso que eu fiz questão de não postar. Mas incrível que eu encontrei com ela, logo na hora que eu fechei a boca, eu disse para minha mulher, fui com a minha esposa e disse: Rapaz, olha, a presidente disse que ia ter samba. Quando eu fecho a boca, ela tá lá, ela na frente do pagode do Azulão. E era muita falsidade, Alberto, para eu postar. Não dava para mim. Você é fraco, fraco demais. Por falar em falsidade, comando técnico já começou voando, não foi, querida sogra? Começou com o nosso cabeça de rolão Rogério Correia, que veio do Volta Redonda, voltou pro Volta Redonda, depois de ter empatado com o Iguatu e ganho do Coruripe por 1-0 naquele gol roubado da primeira rodada do Alagoano. O que não faltou foi instabilidade no nosso comando técnico, querida sogra. Não dá nem para avaliar Rogério Correia, mas o ponto não é o Rogério, o ponto é voltar Marcelo Cabo. Aí, querida sogra, não tem como a gente aturar. Marcelo Cabo de novo? Não, aquilo foi a morte, viu? Não, sem comentário, não dá nem para. Isso foi um passado tenebroso. Coisas que eu nem sei se quero esquecer ou não esquecer para não repetir. Foi péssimo, não. De todos, eu achei o Cabo pior. Não consegui engolir aquele Cabo, não. Sem dúvida, foi o pior de todos, uma campanha pífia no campeonato alagoano, tão forte, tão poderoso. Campeonato alagoano CSA terminou na quinta colocação e sequer foi para a segunda fase, Marcos. Mais um vexame. Pois é, Alberto. Como já diz aquela bela canção, pau que nasce torto nunca se endireita, né? E o CSA não conseguiu convencer em nenhuma partida no Campeonato Alagoano. Não teve autoridade, não teve domínio em nenhuma partida do campeonato. De 8 times, quando se classificam metade, o time em nenhum momento conseguiu se consolidar ali, Alberto, como disputar ali o G4, né? Teve até um início assim invicto, mas muito pouco assim. O time dava sérios sinais de que não tinha força, de que não tinha entrosamento, não tinha um time de fato, né? E se segurou até por alguns momentos ali no G4, mas logo saiu e não teve força para voltar, Alberto, para se manter nem sequer na quarta colocação, né?
muito pouco, um time muito fraco. Teve que jogar as fichas na Champions League da Shopee, que é aquele torneio patético que é a Copa Alagoas, para tentar aí garantir um alento para a torcida aí nesse primeiro quadrimestre. Desmorona o castelo do campeonato alagoano, que sobra é exatamente a Copa Alagoas que o Marcos mencionou. E é exatamente nessa virada de chave aí, com esse insucesso no campeonato estadual, que renuncia o senhor Marlon Araújo, que é demitido o senhor Alarcon Pacheco e que renuncia o presidente Rafael Tenório. Eu lembro que eu pedi aqui para minha esposa linda, querida e amada fazer uma pipoca e eu parei tudo para assistir a live da renúncia. Tamanho foi a empolgação para acabar logo de uma vez com a novela, porque o pior de tudo era aquele lenga-lenga do Rafael: vou renunciar, não vou renunciar, não vou, e todas as atenções ficavam voltadas a essa instabilidade, e aí não tinha como dar certo, né? Renuncia o Rafael Tenório, todo mundo acreditando que ia ter eleições, mas a nossa galega segurou as pontas, deu um drible em todo mundo e manteve-se e assumiu a presidência do nosso azulão, querida sogra, virada de chave aí, com toda o drama de uma novela que o torcedor azulino vivenciou nesse ano. Meu filho, foi pior do que novela mexicana, viu? Esse drama foi terrível. Foi um drama. Eu lembro da live da renúncia, tava ele sentado ao lado do senhor Cristiano Beltrão e os dois lá metendo pau ao jornalista, falando disso de fulano, de ciclano, Rafael Tenório dizendo que tinha não sei quanto em caixa, e os passos seguintes foi movimentação, já tinha pré-candidatos se formando, candidaturas se formando para uma eleição que nunca aconteceu, não é, Marcos? Isso, de fato, nunca aconteceu, né? Na verdade, o que aconteceu com o Rafael é, é tipo aquela pessoa, Alberto, que levou um fora do namorado, da namorada e nunca conseguiu superar. O Rafael, ele nunca conseguiu superar não terem renovado a presidência dele para ele concluir o que era o projeto dele, né? Que era concluir o CT. E aí ele ficou magoado com isso. Acho que até hoje deve ser fruto de terapia nele, né? Se num tratamento psicológico. A situação todinha do Omar Coelho, dele ter botado depois o Omar ter virado das costas para ele, é, já foi um agravante também. Aí eu acredito que ele já foi para o psiquiatra, e aí ele não conseguiu superar. O problema do Rafael foi esse: não conseguir superar, né, as traições, entre aspas, como ele mesmo disse, do ele não citou nominalmente, né, para não dar direito de resposta, mas todo mundo sabe que ele estava se direcionando ao Raimundo Tavares e ao finado Omar Coelho, né, ao qual na própria live patética de renúncia, ele parecendo o Getúlio Vargas lá, renunciando, ele lá falando tudo, ele lá falando que o cara ia ser conhecido como o pior presidente da história, né? É que deve estar no bolo aí dos piores mesmo, o Omar Coelho. Mas, Alberto, a questão de toda essa aí é que o Rafael Tenório, em nenhum momento, no meu entendimento, de quem está vendo sempre por fora, em nenhum momento ele deixou o time assim, é, que pudesse caminhar com as próprias pernas, assim, de uma gestão profissional. Era sempre a figura dele ali por trás, sempre a figura dele injetando, sempre ele garantindo as coisas. É diferente
Eu sei que para mim eu detesto falar isso, mas é diferente do nosso rival, onde o Marcos Barbosa passou 10 anos lá dentro, ele botou dinheiro para caramba, mas ele profissionalizou a gestão do clube, tanto que o presidente atual não tem metade do dinheiro que o Marcos Barbosa consegue colocar, mas o time é completamente superavitário, não só em desempenho esportivo, mas como no desempenho profissional mesmo. É um time que tem gestores que pensam profissionalmente, diferente de toda a gestão que o Rafael Tenório teve nesse primeiro, segundo e terceiro mandato. E aí, o que acontece? Rafael tem esse modelo, bem o estilo do latifundiário, dono dos meios de produção, de gerir, personalista. Assume a Miriam cheia de desconfiança, até o final teve muita desconfiança, mas no começo estava ainda pior. E o teste de fogo dela foi a Copa Alagoas, aquela competição que não valia nada, que a gente tinha raiva de citar, que não tinha nem acompanhamento ao vivo no Google para a gente acompanhar. Mas foi ali que ela demonstrou estar presente, ela começou a mostrar ali qual era o estilo dela de gestão, de estar presente, de estar junto, de comemorar, de vibrar junto. E eu lembro daquela noite em Penedo, onde o CSA conquistou essa Copa Alagoas, que não valia pelo título, mas valeu muito para efeito de calendário no ano que vem, porque foi lá onde a gente conquistou a nossa vaga para a Copa do Brasil e com certeza algum dinheirinho para entrar, não é não, querida sogra? Pois sim, viu? O modo de gerir do Rafael é arcaico, né? Na realidade é isso, é arcaico. E a Miriam chegou, como você disse, cheia de desconfiança, desconforto, né, e tal, e mostrou para que veio. Aquele foi o primeiro título, né, que realmente vai nos ajudar, ajudou muito, né? Foi a nossa passagem para a Copa do Brasil do próximo ano. E eu também não sei por que o Marquinho não gosta da Copa da Alagoas. Eu acho que o CSA brilhantou tanto essa Copa, não entendo até hoje, porque o Marquinho sempre foi do contra, não valia nada, mas eu acho que valeu muita coisa, viu, Marquinho? Continua sem valer nada, tanto que o time até agora, cadê que o time botou? Se valesse alguma coisa, o time colocava na bio dele lá, dizendo lá, campeão da Copa Alagoas. Copa Alagoas é um campeonato semi-profissional que o CSA só leva a sério porque está sendo eliminado nos últimos 2 anos no Campeonato Alagoano, sem chegar na semifinal e vai tentar a sorte aí na Copa Alagoas. Esse ano deu sorte de conseguir e ano passado nem isso. Então, por É, isso que mas eu renego a Copa Alagoas, que é um campeonato michuruca. mas isso foi uma alternativa, né. Já imaginou, se não ter existisse a Copa Alagoas, nós não estaríamos na Copa do Brasil, que é muito mais rentável, né. A gente não deveria precisar passar por isso, essa é a minha indignação. Ah, sim, agora eu entendi, né. Você acha que é humilhante? Isso eu não acho não, eu acho que são opções, são estratégia, plano B, C, D. Eita, D não. Deixa mais. Aí, Continua sem valer nada. finda a Copa Alagoas, a gente inicia sim, passa pelo CSE, né, na seletiva, isso foi importante, no sufoco, mas passou. E aí começa a nossa Série C e o CSA começa naquele sufoco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rodadas sem vencer. E tudo parecia que a vaca estava indo para o brejo, né? 9 rodadas, uma competição que tem 19. A gente começa com 9 rodadas sem vencer, era prenúncio do que o negócio estava ruim. Aí na 9ª rodada aí começa uma reformulação, vai embora o técnico anterior que estava, o nosso Christian de Souza, vai embora, depois daquela lapada que a gente levou em casa contra o Atlético, 5-0, não esqueça desse dia, porque foi o dia que mudou a chavinha, viu que o negócio não estava dando certo. O comando técnico, eu até avalio que
parecia positivo, mas pense, todo treinador tem algum quê de teimosia, mas aquele Christian de Souza colocava cada jogadorzinho que veio amarrado com ele, foi com ele até o final e espero que esteja bem longe onde ele estiver. Como é que você avalia, Marcos, essa passagem do Christian de Souza e essas 9 primeiras rodadas do Azulão na Série C? Eu só discordo um pouquinho de você, Alberto, quando você disse que nessas 9 rodadas parecia que a vaca estava indo para o brejo. Eu discordo porque 9 rodadas sem vencer na Série C, a vaca já foi para o brejo, voltou e já estava indo de novo para o brejo, né? Então ela já era a segunda ida ao brejo da nossa querida vaquinha. Mas era um CSA que só continuou a baixa qualidade e o péssimo desempenho do time que terminou o campeonato semiprofissional da Copa Alagoas, né? A competição do CSA de verdade, que era que era o Campeonato Alagoano, não classificou. Na Copa Alagoas pegou uns times de Série B, uns times meio que mais ou menos. O próprio jogo contra o CSE mesmo, o CSE já tinha se desfeito de vários jogadores, né, no dia do jogo contra o CSE, tanto que até a torcida nem compareceu. No jogo de volta a gente estranhou isso, que nem teve torcida direito do CSE lá no jogo em Palmeiras dos Índios, uma coisa completamente diferente do que foi visto na última rodada do Campeonato Alagoano, quando estava naquela disputa direta ali em quem iria classificar. Mas começa a Série C, o time muito fraco, só dependia dos chutes aleatórios do Marquinhos, que era o único que ainda tentava alguma coisa no time. Nessa altura do campeonato, nem o Thiago Marques funcionava direito. Ele começou a desencantar na Copa Alagoas, que foi para a única coisa que serviu para o CSA, foi isso, para fazer o Thiago Marques voltar a jogar futebol. Mas tirando o Thiago Marques, que estava ali aos trancos e barrancos, e o Marquinhos, que era o único que tentava alguma coisa, o time fraco demais, fraco demais. Do goleiro ao ponta esquerda, era um time muito fraco, muito desentrosado, um elenco realmente sofrível e para se esquecer nos anais da história do Azulão. Aí tem o processo de reformulação, muda o comandante técnico, vem o Igor Magalhães, são dispensados jogadores assim no atacado, por critérios que apenas o financeiro justifica, não foi por critérios técnicos, que teve jogadores bons, como o Marquinhos, por exemplo, que estava no ataque, funcionava no ataque do Azulão, mas que foi colocado para fora, eu imagino que para fazer uma higiene financeira do clube. Eu desconfiei bastante, eu acredito que qualquer torcedor menos emocional também teria desconfiado bastante. Óbvio que aquele torcedor no calor do momento vê aquele monte de pereba, quer que mande o time inteiro para fora. Mas eu desconfiei muito do método como foi feito e continuo achando que o método não foi o método correto, mas no futebol é assim. Às vezes você faz a coisa errada e dá certo, e às vezes você faz a coisa certa e dá errado. Nesse caso aí, deu certo. Óbvio, tem consequências, e eu imagino que as consequências já estão chegando, batendo lá na porta do departamento jurídico do CSA, mas foi uma reformulação forçada no atacado que terminou dando certo, querida sogra, só o futebol para proporcionar um negócio desse pra gente. Pois é, né? O futebol não tem lógica, mas assim, ainda bem que deu certo, né? Porque já imaginou se não tivesse dado? Aí, meu filho, tava ladeira abaixo mesmo. É, eu também, quando vi aquelas mudanças, digo, meu Deus, passaram o rodo. Porque eu digo, vai ser o quê? Só os reservas e olhe lá, o sub-20, né? Mas ainda bem que deu certo. Aí começa uma nova fase, aquele jogo contra o Botafogo foi, eu diria, o ponto-chave, ainda antes da vitória contra o Confiança na rodada seguinte, contra o Botafogo em casa, que era o líder da competição. O CSA jogou bem, não ganhou o jogo, mas mostrou para a torcida que estava vivo. Logo após isso vem aquelas 3 vitórias consecutivas contra o Confiança, o Figueirense e o ABC.
Aí a gente começa aquela tropeçada, assim, que vai ficar marcada aquele gostinho amargo daquela derrota contra o Floresta de Marcelo Cabo em casa, com o estádio Repelé topado de gente. Aí tropeça contra o Floresta, tropeça contra o Remo, empata contra o Ferroviária e contra o Náutico também, mas no final emplaca mais 3 vitórias seguidas, dessa vez contra Tombense, Aparecidense e Caxias. Termina com 3 vitórias, assim como foi aquela primeira arrancada do CSA nessa nova fase nossa da competição. Como avaliar esse trabalho aí do Igor Magalhães, Marcos? Ah, sensacional, sensacional. Existe até um recorte, Alberto, que nesses últimos 10 jogos, se você for descartar, né, olhar só da rodada 10 em diante, o CSA ele terminaria o campeonato como na segunda colocação. Tamanho foi o desempenho aí do Igor, sem R, à frente do elenco azulino, né? Conseguiu fazer essa remontada, conseguiu dar uma cara ao time, trouxe reforços de verdade, ao invés daquele meio mundo de jogador que hoje em dia tem até alguns, Alberto, a gente vai discutir no próximo episódio para fazer esse levantamento. Tem jogador que está jogando até na várzea, jogador que terminou, saiu do CSA, foi assistir jogo do rival e depois se aposentou. Então, ao contrário desses reforços e dessas contratações que a dupla do Marlon e Alarcon fez, essa diretoria de futebol aí que ficou nessa dependência extrema do Pastana, praticamente se curvando, se agachando, implorando para o cara vir passar 15 dias fazendo merda e depois ir embora. As contratações que essa nova diretoria trouxe foram contratações de pessoas que vieram e jogaram, de fato. Roberto dispensa comentários, Nicola dispensa comentários. E aí, Alberto, a gente tem aí jogadores que vieram e vestiram de verdade a camisa do CSA, ao contrário do que tinha sido feito anteriormente. É isso, gente. E aí, para fechar com chave de ouro essa nossa retrospectiva da temporada 2024, eu vou trazer dados aqui de média de público. Nossa média na terceira divisão foi de 7.400 torcedores aproximadamente, contra 4.500 daquele outro timinho, aquele timinho de vermelho, viu, querida sogra? Pode ter gestão profissional que for, eles não têm clientes para assistir o futebolzinho michuruca deles. A nossa torcida vai lá, ela é a que representa, que bate recorde de público no estádio, com o time passando maus bocados. Imagina esse time jogando bem, imagina esse time empolgando o torcedor, como nós não temos potencial de figurar aí entre as torcidas mais volumosas e mais marcantes desse nosso Nordeste, querida sogra. Verdade, viu? Isso é muito emocionante, empolgante. Nossa torcida é a maior de Alagoas, né? Não tenha dúvida. Eu acredito que no próximo ano as coisas vão ser bem melhor. Vai ser the best. E o outro time, a Galinhada, é só ladeira abaixo. Eu estou sentindo, sabe, que no próximo ano estaremos juntos. Olha aí, isso sim é que querer bem para o coleguinha, pra gente se abraçar junto nessa terceira divisão. É isso, pode vir que nós estamos os aguardando. Por falar em mudança de divisão, né? A gente ia até trazer, estava até na nossa projeção de pauta para hoje, a gente falar sobre o elenco, renovações, contratações, mas essa nossa análise ficou tão boa que eu não vou nem colocar, vou deixar, Marcos, para a gente falar dos jogadores no próximo episódio, junto com as projeções, assim,
o rastreamento de quem saiu daqui, quem foi dispensado, onde é que tá. Não perca, falaremos sobre isso no próximo episódio. Por hora, nós falaremos do futuro apenas em termos de projeções de mudança de acesso, né? Tivemos aí a conclusão, não, né? Conclusão da disputa por acesso na 4ª divisão. Porque houve agora nesse último fim de semana, terminou agora no último domingo, as quartas de final da Série D. E aí tivemos aí a definição dos 4 promovidos que estarão disputando contra nós na Série C no ano que vem. São eles o Anápolis de Goiás, o Retrô de Pernambuco, o Itabaiana de Sergipe e o Maringá do Paraná. Eu gostei aí de parte dos classificados, né? Eu, como vocês sabem aqui, torço muito para os times do Nordeste, tivemos aí boa representação dos times nordestinos. O Iguatu, aquele Iguatu, chegou, bateu na trave contra o Anápolis, perdeu a classificação. Então teremos aí outro goiano para substituir a Aparecidense, né? Cai um e volta outro. Retrô, como vocês sabem, é o time pelo qual eu simpatizo aqui e fiquei feliz com a ascensão do Retrô por aumentar a minha chance. Não é só porque eu gosto do Retrô, não. Eu queria porque aumenta a minha chance de ver o Azulão jogando aqui pertinho da minha casa, né? Para vocês que chegaram agora, não sabem, eu estou exilado em Recife, então fiquei feliz pelo Náutico não ter classificado e fiquei feliz pela ascensão do Retrô, porque talvez eu veja meu Azulão aqui pertinho. O Retrô venceu o Brasiliense, o Itabaiana lutou contra o 13 da Paraíba. Nesse duelo de nordestinos eu simpatizava mais com o 13 do que com o Itabaiana, mas tá aí um dos classificados. E o Maringá do Paraná fez a Maringá, que é clube empresa que vem despontando já há muito tempo. Como é que você vê, Marcos, esses acessos? Vai dificultar a nossa vida ou não na Série C de 2025? Alberto, desses acessos aí que ocorreram, né? O Retrô finalmente subiu, né? Não, obviamente não torço por ele, só torço pro CSA, acho que se exploda, mas ele já vinha batendo na trave há muito tempo, um time muito organizado, já vinha batendo na trave, inclusive, Alberto, na Copa do Brasil, né? As últimas eliminações que eu lembro do Retrô na Copa do Brasil foram eliminações muito polêmicas, para mim, que roubaram o Retrô, né? Mas conseguiu aí se classificar. Itabaiana, como você citou, Anápolis, que aí sim, nesse caso aí, tem que torcer para o Anápolis, porque esse ano de 2024, durante a vigência desse ano de 2024, eu desejava todo o mal e insucesso ao Iguatu, pelo mal que nos fez no início do ano, por nossa incompetência, mas ele que foi o algoz, então a culpa cai nele, né? E o Maringá, que é clube empresa, tem muito dinheiro e aí a tendência é que realmente tenha essa subida aí, como de fato aconteceu esse ano, né? Mas aí fica aí para você a expectativa agora aí de ter 2 jogos aí. Pô, tem 2 oportunidades de ver o CSA em Pernambuco, mas aí eu estou torcendo, como a Madalena falou, porque eu estou achando que vai ter Clássico das Multidões ano que vem na Série C, Alberto. É isso mesmo, é isso mesmo. Querida sogra, temos aí essa possibilidade. Uma coisa que me chamou a atenção, querida sogra, foi que Retrô e Itabaiana estavam no mesmo grupo, inclusive o grupo que tinha os nossos representantes alagoanos, que foram o ASA e o CSE. Então, inclusive, eles vão fazer uma das semifinais. Um deles estará na final. Para você ver que o grupo do ASA, o grupo de Alagoas, no geral, era um grupo que tinha bons candidatos. Tanto é que metade das vagas de acesso veio desse grupo, né? Uma pedreira realmente que o ASA e o CSE enfrentaram, querida sogra. Verdade, viu? E eu torço pelo Retrô, lógico, né? Que eu simpatizo muito, como você, simpatizo muito com o Retrô, principalmente pelas cores do uniforme, né? Para mim, todo time
que tenha o azul no uniforme tem a minha simpatia. Do contrário, né, tem a minha dessimpatia a outra cor. Eu Argentina. espero sim que o retrô. Aí você pegou Não, eu pesado, tô falando Marcos. do Brasil. Para mim só existe futebol aqui no Brasil, tá? Sim, para você ver o quanto que o grupo nosso, né, na série D foi o grupo bem difícil, bem concorrido mesmo, né? Realmente. Mas para mim, Alberto, só um adendo, eu acho que o CSE pipocou, viu? No final ali. Era pro CSE ter se classificado, mas pipocou, passou o Asa, que infelizmente esse ano não teve muita sorte. Inclusive, para informação de vocês aí que gostam, principalmente da Madalena, o Didira já foi emprestado pelo Asa para jogar pelo Igaci, a segunda divisão do Alagoano, agora nesse finalzinho de ano aí, para manter o grande Iniesta do Nordeste, craque, ídolo do CSA, em atividade e já pensando na temporada de 2025, vai jogar a segunda divisão do Campeonato Alagoano pelo Igaci. Olha aí, toda a sorte pro Igaci. Beto Despita, Marcos Santos, Madalena do Carmo, a terra é azul. Alberto Despita, Marcos Santos, Madalena do Carmo, a terra é azul. Alberto Despita, Marcos Santos, Madalena do Carmo, a terra é azul. Alberto Despita, Marcos Santos, Madalena do Carmo, a terra é azul. É isso, meus queridos. O podcast A Terra é Azul é construído como podcast raiz. Aquele que você baixa de graça em qualquer agregador de podcasts e escuta enquanto lava prato, enquanto tá no carro, tá no busão, enganchado no engarrafamento, enquanto você tá fazendo teu exercício. Leva a gente como companhia. Esses três azulinos indigentes, a gente não ganha R$1 com isso, não temos patrocínio, nem patrocinamos, impulsionamos nenhuma publicação. A gente depende do compartilhamento, do teu compartilhamento, da tua interação. Então, vai lá, avalia a gente no teu agregador, dá 5 estrelinhas no Spotify. Se você escuta pelo YouTube, dá aquele like e compartilha com o teu parceiro azulino. Para interagir com a gente é muito simples, a melhor maneira... Tem os comentários também do Spotify, mas a melhor maneira, os comentários do YouTube também, mas a melhor maneira é pelo Instagram. Procura lá no Insta, @terraazul.podcast. Marcos, as últimas e tua despedida da galera no final de semana aí. Temos aniversário do Azulão, né? Já tem divulgação do clube nas redes sociais. Ano passado eu fui, esse ano infelizmente não vou conseguir estar, mas meus parabéns para o nosso Clube do Coração, o maior de Alagoas, Marcos. É isso aí, Alberto. O CSA aí que segue no mercado aí. Para a semana a gente fala, mas já tiveram inovações, dispensas, já contratações aí de rostos novos, mas que sábado já tem aí aniversário. O CSA é tão grande que o dia do aniversário do time é um feriado nacional, Alberto, para você ter uma ideia aí do tamanho do Centro Esportivo Alagoano. O motivo que dizem, né, que é negócio da independência do Brasil, aí é outra história, né? Na realidade, o feriado é por conta da fundação do Centro Esportivo Alagoano no dia 7 de setembro de 1913. Foi, Dom Pedro pegou uma carona. Exatamente, vai estar comemorando os 111 anos aí do CSA. A programação já foi divulgada pelo clube, né? Como você mesmo já citou. 8 horas já começa com a missa, né? Como sempre tem. O bolo, né? Que nós estivemos lá e vimos que a presidente foi criticada por não saber cortar um bolo. Você estava lá e viu esses comentários, no momento era vice-presidente, mas hoje presidente Miriam, Interina. exatamente. Vai ter o bolo,
parabéns. Vai ter o campeonato para sócios, naquele futebol como teve também no ano passado, que as inscrições já foram esgotadas, né? Então já atingiu o limite. E aí e vai ter também um evento lá no Maceió Shopping, né? Começando a partir da tarde com vários shows. Está custando R$ 50 para quem não é sócio e R$ 30 para os sócios. Vai ter aí vai ter bateria da Mancha Azul, uma galera aí também que vai estar aí se apresentando, que vai ser lá no Maceió Shopping a partir das 17 horas. Então aí o CSA aí que segue aí nesse ritmo de preparação aí, já avisando a temporada do ano de 2025. A expectativa de reapresentação é para o dia 15 de novembro, e o CSA também já anunciou, Alberto, para sua tristeza, que a pré-temporada vai ser aqui em Maceió e não aí no CT do Retrô. Não vai ter excursões aí como já tiveram em anos anteriores, Alberto. É isso, você vai pro CT sábado, Marcos? Tudo indica que sim. Eu ia para casa dos meus pais esse final de semana, mas vou ter uma mudança de planos aí e tudo indica que estarei lá para ver aquela missa, comer um bolinho gratuito nas contas do clube. Afinal de contas, eu estou pagando para isso também, Alberto. Um abraço aí para você, Madalena, todo mundo que tá ligadinho, segue aí a gente nas nossas redes sociais. E vamos que vamos, Alberto. Já pensando aí no ano que vem em ritmo de festa, Alberto. É isso, aproveite e passe ali pertinho na grandiosa indústria de Flaus Rio Larguense e leve a minha querida sogra. Querida sogra, fica à vontade para dar o teu recado, mandar os parabéns pro nosso azulão e se despedir da galera. Infelizmente eu não vou poder ir, eu tenho outros compromissos, mas assim, foi maravilhoso. Eu lembro bem o ano passado. Vocês só esqueceram do picolé, né? Aquele picolé Melhor de tava tudo, picolé da Ilha do Azulão, muito bom. excelente, foi bom demais. Mas assim, incentivo a galera aí, né? Porque é muito bacana, foi gratificante, né? Todos tenham uma excelente semana, né? Vamos aguardar o próximo episódio. Fiquem na paz. Um cheiro. É isso aí, em condições normais de temperatura, pressão e Wi-Fi. E se Jesus não tiver voltado antes, nós retornaremos aos seus ouvidos na próxima segunda-feira falando tudo sobre elenco. Certo é que Gagarin falou, Seton confirmou e até lá eu vou continuar asseverando que a Terra é azul! Esse drama foi terrível. Mas assim, eu ia falar mesmo, já me esqueci, meu Deus do céu. A idade é um caso sério. Quando vocês estiverem se aproximando dos 60, vocês vão entender o que eu passo. Um Beijo, abraço e um queijo. Ó, a tchau. chamada está no fim. Olha aí. 5, 4, 3, 2, 1, No fim, igual a 0,5. galinha. Valeu! Galinha carijó, galinha Tchau. série